Então, pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Luiz, meu grande amigo, né? Dono do grupo Bioseto. Faz um tempo que a gente está para gravar, né, Luiz? Então, estou retomando aqui os vídeos e trazer para vocês alguns empresários de sucesso e contar um pouco da história deles, o que pode estar contribuindo para vocês aí também. Então, estou aqui com o Luiz. Luiz, muito obrigado por estar vamos ver tá se junto. consegue contribuir. Claro, vamos lá. Luiz, me conta um pouquinho mais da tua história, de onde é que tu veio. Eu já conheço, né? Mas o pessoal não sabe, né? De onde é que tu veio, de onde é que tu começou, de onde é que surgiu a ideia do grupo Bioseta, né? Para quem conta um pouquinho da Bioseta primeiro e aí depois a gente entrar nessa linha. Bom, a Bioseta tem 36 anos, né? E nós começamos lá em 1987, depois de ter passado por um segmento semelhante. E sempre focado em ter uso da melhor oportunidade em relação aos negócios. Tá? No início foi difícil, nós começamos com um Fusca azul. Eu já ia falar, pedi para contar a história do Fusca azul. Fusca azul. Alguns produtos para fazer o tratamento, principalmente em residências, né? Para controle de insetos, baratas e outros insetos. Praga em geral, Luiz, no início? Isso, praga geral. Uhum. E, né, baratas, formigas, cupins e assim por diante. Sim. Depois a empresa foi crescendo, comprou o segundo carro, depois... Era no Fusca também, não? Era o segundo, era no Fusca era também. Fusca. Depois a gente evoluiu um pouquinho de Fusca para 2 Brasílias, né, sempre com os 2 pezinhos no chão. Depois evoluímos para 2 Fiorinos, né, então a coisa foi crescendo e tal. A gestão de pessoas sempre, desde o início da empresa, nosso foco era trabalhar com algo equilibrado, né? Onde as pessoas eram o centro da atenção. A empresa, felizmente, continua até hoje com esse mesmo enfoque, onde o equilíbrio ambiental é a base do negócio, ou seja, para nós termos uma solução para o cliente, a gente tem que ter uma solução, primeiro, que ela seja legal. Sim. Segundo, que atenda essa legislação e olhando a necessidade do cliente. Sim. E muitas vezes você tem que entrar em confronto com ele, no sentido de até ele acha que simplesmente uma empresa de prestação de serviço vai entregar o serviço, vai resolver o problema dele, né? Nós estamos cada vez numa etapa onde as pessoas querem mais velocidade nas coisas e nas soluções também. E casualmente na prestação de serviço, a legislação já preconiza isso, interesse e gestão de 2 partes, não é de uma só. Sim. Eu sei que também na nossa parte lá também, vem cobrando resultado, mas tu fica de uma mão só, na verdade trabalho de 4 mãos, né? Exatamente. Fica só com 2, não adianta. Porque as soluções, elas cada vez mais não são individualistas, né? Não existe uma empresa que tem todo o poder de chegar lá e modificar o ambiente de quem está tomando serviço e apresentar uma solução milagrosa, não existe. Sim. Existe técnicas, existe bom senso, existe planejamento para você conseguir fazer as coisas acontecerem. E a Bioseta sempre fez nessa linha. No início, logo em seguida, logo que a gente abriu a empresa, a gente trabalhava com planilhas. Então, não existiam as alternativas que hoje tem e tal. As visitas eram controladas, por exemplo, para os clientes através de uma cartela. Uma Existia, inclusive, na livraria, uma fichinha. Sei. E você tinha data, dia e horário. Quando eu comecei a trabalhar com venda era assim também, né? Não estamos falando de 10 anos. Exatamente. É a forma mais simples de fazer isso acontecer. Sim. Mas é muito interessante também isso. A Bioseta, ela sempre esteve em Esteio ou teve em outro lugar? Não, a Bioseta sempre esteve em Esteio. A Bioseta começou numa área em cima, lá perto da CRT, lá na época em Esteio, uma área de 13 metros quadrados. 13 metros quadrados? 13 metros quadrados. Está ali pequeno. Hoje nós somos uma área de 2 hectares. Muito legal. Então, umas mudanças. E através da Bioseta apareceram outras oportunidades de negócio, né? Os clientes aceitaram e a nossa condição de buscar novas soluções. Hoje a gente atua na área de água, bebedouros, sistema de filtragem, análise de água. Nós atuamos na área fitossanitária, para exportação e importação. Então, por exemplo, um produto que sai do Brasil com embalagem de madeira para exportar qualquer produto no Rio Grande do Sul, 98% desse material sai da Bioseta. A Bioseta é que gerencia esse estoque final do cliente. Sim. Na área de áreas verdes também, a gente
Hoje tem uma tecnologia de poder dar suporte para as empresas. Tá? Você quer fazer uma adequação à legislação, uma área verde. A gente faz isso. Identifica a legislação que é específica e faz o que for necessário para que o cliente atenda a demanda dele. Sim, inclusive que atenda a questão legal. Os marcos vão mudando, né, à medida que você vai evoluindo e vai surgindo as necessidades. Claro. Aliás, um princípio bem interessante no aprendizado, na prestação de serviço é que é o seguinte: por que a inovação é importante? Por que encontrar soluções diferentes são importantes? Primeiro, porque tu abre essa possibilidade para que as pessoas entendam que eles podem contribuir para o negócio. Tá? As ideias vão trazer produtos novos. Os produtos novos vão vir atender a necessidade dos clientes. Então, na verdade, o processo de melhoria contínua e de inovação, ele está atrelado aos processos, a melhoria de entendimento dos processos. Sim. A própria inovação, ela é sistêmica, né? Então, desde o início da Biocerta, a gente sempre tinha esse foco. A pergunta é, o que eu posso entregar mais para esse cliente? Sair do feijão com arroz, né? Exatamente. Hoje nós temos contratos com grandes empresas há mais de 20 anos. Imagina, a empresa já tem mais de 36 anos da Biocerta, né? Tem cliente com mais de 20 anos, sim, então é um negócio que é duradouro. Eu acho que a principal é o relacionamento, sim, né? Relacionamento e a segurança. Nós avaliamos há mais de 25 anos mensalmente o atendimento da Biocerta, e o primeiro fator que o cliente decide por nós está na faixa de 98% de aceite nisso. O primeiro item é segurança. O segundo é relacionamento, ou seja, o cliente sabe que quando ele tiver um problema causado por ele ou por nós vamos continuar sendo da mesma forma de tratar. Confiança com vocês. Confiança, exatamente. Essa relação de confiança é fundamental. Isso confiança não é tudo, pelo menos é a base de tudo. Sim, a gente quando trabalha com marketing, a gente chega muito do cliente. Eu quero cliente novo. Mas não adianta ter um cliente novo se não retém o cliente. Sim. E aí é que envolve essa parte. O esforço maior é reter, né? E você termina nessa linha de retenção de clientes, você termina gastando mais, é uma curva inversamente proporcional, né? Você gasta 95% do teu esforço para buscar um cliente novo, quando na verdade você poderia gastar 5, ou 6, ou 7, 10% para manter o cliente que você tem. Sim, né? Podia perguntar para ele se ele está satisfeito. É só uma pergunta fácil. Se ele disser que não está satisfeito, vai te dar a oportunidade de você melhorar alguma coisa, você vai ter essa oportunidade, né? E se ele der que está satisfeito, você pode ir além. Escuta, tá, hoje você está satisfeito, e amanhã o que você pensa fazer? Então ele termina sendo um motivador. E com certeza, não diminuindo o processo de marketing, da evolução, do caminho, é muito mais barato você incentivar o teu próprio cliente a te gerar negócio, claro, do que buscar um cliente novo. O custo de aquisição é isso que a gente costuma fazer também com o cliente. Por exemplo, chegamos lá, estamos num tempo de projeto, está lá 3, 4 meses, descobrimos qual é o CAC dele da internet. Exatamente. Aí tipo, é R$500. Cara, então é melhor tu pegar e pedir pro teu cliente indicar e dar esse desconto de 500 para ele em alguma outra coisa, do que tu vir buscar de fora. Porque tu não sabe nem a qualidade do cara que tá vindo de fora, por vezes. Perfeito. A qualidade de cliente, né? Porque a gente sabe, a gente tem negócio, mas dizer que cliente tem sempre razão, porque não tem. Não. Tem muitas tranqueiras, né? Não. Outra coisa, e é importante, existe hoje o processo da persona, né? E você estudar o teu mercado. A pergunta e isso foi sempre no norte que a gente adotou. Tem a matriz de Pareto, né? Sim. 80% do negócio do ano passado, os 20% você tira fora, porque eles não servem não é que você deixa de atender o cliente, mas aqueles não são referência, dados e referência, informações para você tomar suas decisões. Por quê? Porque é a anomalia do processo. Tá? Essa questão de buscar novos clientes tem tudo a ver com a indicação. Se você atende bem o cliente, ele vai te indicar para outros. Sim. O marketing evolui, as coisas evoluem, as pessoas... Hoje existe a trilha do cliente, existe... Mas tem muitas situações que é importante saber com quem você está tratando. Né?
saber quem está fazendo o negócio, saber qual o tipo de comunicação que o mercado está fazendo contigo. Tá? Na Biocerta a gente tem essa expertise, usa a AI, a inteligência artificial, para poder identificar, para poder trabalhar. E outra coisa, visitar o cliente, quem tem condições de falar a mesma língua da persona do cliente. Isso às vezes faz muita diferença. Sim. Não estou falando de um contrato em que você tem que manter mas estou falando de um novo, formalidade. Sim. O imediatismo, a necessidade de ter mais dinâmica, não quer dizer que traz isso, se não for bem pensado. Não é que isso não seja importante, mas é muito importante que você leve para o cliente a realidade do que ele vai entregar. Ele quer a médio prazo, ele quer a curto prazo, ele quer a longo prazo uma solução. Como é que tu constrói isso junto com ele? Esse é um desafio considerável. Sim. Fazer essa consciência dele também Sim, tu está ajudando ele, não só na necessidade específica, na entrega específica, mas você está sendo, de certa forma, um consultor para ele. E com o tempo ele espera isso de ti. Sim. Né? Já aconteceu várias vezes o processo comercial nosso está andando e o diretor da empresa me ligar: escuta, tem certeza que é o quê? Pois dando relacionamento de longo prazo. Isso vai atender? Olha, vai atender dentro do que tu está querendo pagar. Tá? Sim. Mas como é que a gente pode fazer diferente? Essa questão é importante falar também, porque tem muita gente que ela não tem consciência. Tu vai pagar com tempo ou com dinheiro. É isso aí. A troca é as duas. Sim, né? Exatamente. Na verdade, tudo sim. Tem duas coisas. Se for resumir, duas coisas são. Você não controla com certeza. Claro que tem outras importantes, mas essas duas são fatais. Mudança, muda para mim, muda para o cliente. O produto tem vida útil, a marca tem vida útil. Ou seja, em que tempo eu quero preservar? As coisas de longo prazo hoje não tem mais, o mercado nem quer. Mas ele quer a mesma confiança, ele quer a mesma atitude, ele quer a mesma entrega. Sim. Então, basicamente, é isso. Legal. Mas Luiz, o que foi a tua motivação para começar a Biocerta? Bom, a motivação para começar a Biocerta foi a motivação pessoal. Eu venho de uma família humilde, né? E o ponto principal era assim, tá, como é que eu consigo ganhar dinheiro? Como é que um cara que veio lá da lavoura, né? Eu plantei arroz, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, tá? E aos 23 já casei, tive o primeiro filho, tá? Chegou a responsabilidade cedo. Exatamente. Então, a motivação veio através da expectativa de ter uma vida melhor, daí você vai se construindo dentro do processo e isso te leva a outros pontos. Tá? Mas eu diria assim, que o ponto central é o seguinte: eu sou uma pessoa que acredito nas oportunidades. Tá? Se eu quero e tenho oportunidade, está começando a casar as duas coisas. Bom, como é que é o contexto disso? O que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou agir com isso? Eu acho que o dia que me levarem, o dia que eu for embora, eu vou estar fazendo algum projeto. Mas está trabalhando, né? Com certeza, com certeza. Porque isso é gratificante, né? Eu passei 13 anos, por exemplo, sem tirar férias. Porque o negócio precisava que eu fizesse isso. Não, mas há uma demanda de você ficar hoje. Não. É que hoje é mais complexo a coisa, as pessoas são mais complexas, as pessoas são mais retraídas no processo em si de comunicação, né? Parece que as pessoas ficaram mais sensíveis a tudo. Parece que esse excesso de informação mais atrapalhou do que ajudou. Com certeza, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, que fica mais complexo para você tomar uma decisão. Na minha etapa de tomada de decisão, mais aos 18, 20 anos, você tem fome ou você tem fome. Ou você come ou você não come. Sim. Ou você constrói algo ou você não constrói algo. Não tinha muita alternativa. Né? Então, basicamente isso. Qual o conselho que tu daria para quem está começando um negócio hoje? Bom, eu faria o seguinte. Aliás, a gente nunca está pronto. Tá? Primeiro, esse é o ponto. Independente do negócio, independente da idade, independente do objetivo, faria a seguinte reflexão:
escuta, qual foi a minha formação estudantil? Qual foi a formação escolar? Por quê? Porque hoje nós estamos em novos tempos. Independente do produto, da ideia, que depois aí hoje existe Canvas, existe N ferramentas, planejamento estratégico, modelos de gestão, e de inteligência artificial, não podemos esquecer que informação, tecnologia, é só informação e tecnologia, mas precisa transformar em dados para tomar decisão. Mas tem que ver qual a formação desse indivíduo. Vou dar um exemplo. Na minha formação era uma escola normal, tradicional, uma mesa, uma cadeira. Onde como é que chamava? Não era mesa antigamente, como é que chamava? Carteira. Então, assim, como é que funcionava a dinâmica escolar? Existia um mestre, com todo respeito ao mestre, por quê? Porque ele detinha o conhecimento. Só que ele era autoridade, ele era um ser humano, ele podia ser flexível, ele podia ser inflexível, ele podia gostar mais do A, do B, do C, ou seja, você tinha um modelo tradicional onde cada um tinha que aprender as mesmas coisas e produzir os mesmos resultados. E com uma nota definida. Padrãozinho. Tá? Então, hoje, a partir das LDOs de 2016, tá? O conceito da Unesco em relação à educação mudou completamente. Então, as pessoas precisam ser colaborativas, elas precisam ter outra percepção de vida, ela tem que estar adaptada a resolver problemas, elas precisam saber ter mais contato com as outras pessoas, ou seja, num grupo de trabalho você tem N pessoas, você tem uma diversidade. Tem um lado importante, que é hoje, saber o que cada um tem para entregar no processo. Mas é muito importante também entender que aquelas pessoas que têm que ter uma outra formação. Então, por que é importante saber qual foi o aprendizado? Se esse aprendizado que aquele grupo tem, que você propriamente tem, como é que você vai aplicar na gestão? Então, essa pesquisa, essa percepção vai te dar um elemento para você fazer melhor aquilo que você quer produzir, entendeu? Porque o mundo mudou e o mundo sempre vai mudar. Eu estou falando da situação que a gente se encontra hoje. Amanhã vai ser diferente, depois da manhã vai ser muito diferente. E não existe melhor ou pior. Sim. Existe um processo de evolução. Essa formação que tu diz não necessariamente também é acadêmica, né? Não necessariamente é acadêmica. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Hoje as pessoas têm uma dificuldade central. Tem pessoas que conhecem muito, que se relacionam bastante, que têm bastante, tem condições de assumir qualquer cargo por a competência do conhecimento, mas as pessoas não têm noção de gestão. Então você precisa ajudar esse processo. Se você, como dono de um negócio, conseguir enxergar em que nível você está para poder se relacionar, para poder produzir entregas e para poder conviver nesse mundo mais veloz, mais rápido, você está dando um grande passo. É como se assim, eu quero fazer isso, olho do furacão. Tá, o que eu preciso? Não, só um pouquinho. Se eu botar uma informação torta lá dentro, não bate com o mundo atual, com a relação atual, eu vou estar pisando na bola, não um problema mais, e me tirando do foco. Tirar do foco não é só prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Não. É você ter coisas concretas, porque as outras pessoas também precisam do teu propósito, claro, para poder entregar, para poder participar. E até para você dizer, olha, infelizmente aquilo que você quer fazer não bate com o que eu quero fazer. Isso é justo. Isso não é preconceito, isso é jogar limpo, isso é transparência. Né? E outra coisa, passar informação, mensagem, percepção correta com quem você quer atrair para trabalhar com você. Né? É criar cultura, né? Criar cultura, exatamente. Porque aí tu faz uma coisa que está contra os teus valores também, como é que tu vai fazer contra não vai acontecer, né? Sim. Vai acontecer. Sim. Eu quero saber de uma, Luiz, que essa aí é lenda desde que eu te conheço, faz 2016. Tá. Tu tá falando que vai te aposentar. Tá.
Qual é o teu planejamento de aposentadoria? Não, na verdade... Da Bioseta, né? Não, senhora, mas olha só. Quando eu fiz a avaliação de sucessão, foram 7 anos e meio atrás. 7 anos atrás. Tá. E o projeto era o seguinte, eu fico 10 anos dentro do negócio e ao final dos 10 anos eu participo do conselho de administração ou saio fora 100% do negócio. Porque em 10 anos não sabe o que vai acontecer. Sim. Bom, quando eu cheguei e falei com meus filhos que ia fazer isso, chamei advogados, eu organizei tudo, eles se apavoraram, eles disseram, como assim? Não, pessoal, calma. Não é agora também, né? Exercitar o conhecimento, eu vou levar 10 anos para executar a decisão. Vocês têm 10 anos para aprender alguma coisa também. Aí a gente organizou isso. Sim. Isso é muito legal falar, porque tem muito empresário que está lá com filho, alguma coisa, ou nem sabe o que fazer da empresa depois. Na verdade, assim, ó, eu acho que é muito importante a liderança da empresa, o formador, seja ele o fundador ou não, que ele escolher as principais lideranças, ou que ele escolheu para tocar o negócio, tem um jogo aberto. Tá? E o fato de ficar 10 anos é uma troca. Isso é assim, quando ninguém nasce sabendo como ter filhos, como casar, como namorar. Não, ninguém sabe. Isso é um processo que vai acontecendo. Gente, sair da empresa é a mesma coisa. É um corte de relação. É um corte de algo. Por exemplo, no início, meio de 15, 20 anos atrás, a empresa não era uma empresa, era um filho. Não, eu consegui sair dessa jogada para ser uma empresa. Sim. Consequentemente, as pessoas que estão junto comigo, os meus 2 filhos, eles conseguem também ter esse mesmo sentimento. Eles conseguem dizer assim, poxa vida, não, peraí, realmente tem sentido explorar isso. E é o que eu diria para todo empresário que vai fazer um processo de sucessão, não corte da noite para o dia. Faz um planejamento onde as duas partes vão aprender. Quem está saindo, quem está entrando. Nós temos sentimentos, nós temos emoção, nós temos comportamentos, nós temos uma formação. Por isso que eu falei que na questão escolar, na formação escolar, não bate em nada com o mundo atual. Completamente fora. Sim, tá. Então assim, em todo prazo. Tá no prazo. Mas foi bom ter falado do negócio, porque uma coisa que quando eu dava treinamento e consultoria, a gente baseava muito em cima do livro do Mito do Empreendedor, você já ouviu falar? Sim. Que aí ele tem justamente a parte de infância, adolescência e a vida adulta da empresa. Sim. Né? E aí tem muito negócio que fica só na infância justamente porque é só o filho. Sim. Depende de tudo, depende do dono do negócio. Na verdade, assim, o que vai acontecer? O que já aconteceu, por exemplo? Que eu acho que é importante. A partir do momento que vocês definiram um cenário de sucessão, que as pessoas que estão entrando e as pessoas que estão saindo, é muito importante você transferir autonomia. É uma brincadeira, não precisa passar todas as contas ainda, tá? Sim. Mas deixa a pessoa começar a enxergar o negócio como enxerga, deixa ele começar a fazer, lá, por exemplo, eu era o diretor executivo da Bioseta. O Bruno é o diretor executivo desde que a gente tomou a decisão, desde 2018. Aquele compromisso, ele vai agregando conhecimento, ele vai olhando para o que ele quer, ele vai olhando, porque as pessoas, cada vez que o tempo vai passando nos negócios, elas vão se distanciando também daquele ponto de partida do negócio. Precisa haver uma maturação para o futuro e não para o passado. Sim. Tá? Então, a sucessão tem que olhar para as duas coisas. É como se você pegasse as duas mãos e fizesse isso. Não, eu estou saindo fora, mas alguém precisa assumir isso. A dinâmica da Bioseta, que tem 36 anos, quando chegar tipo aos 40, eu vou estar fora. Mas você vai ter uma outra visão de mercado. Sim. O mercado evolui, todo o processo. A mudança é inevitável. Sim, a única coisa que é certa é que vai mudar. Mas Luiz, muito obrigado pelo bate-papo. Beleza. Te agradeço o tempo. E pessoal, se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou perguntar pro Luiz, nem que a gente marque aí um outro dia pra gente conversar. Estou à disposição, sem problema. Não sei se tem mais alguma coisa, Luiz. Acho que isso. Acho que nós tocamos mais ou menos nos assuntos. Isso. Tá bom? Um abraço, até mais. Até mais, pessoal.